Eu sou o Dr. Ed Wilson Rossóis, sou cirurgião plástico e professor de cirurgia dermatológica já há 26 anos, tá? Para quem não me conhece. Então, hoje, na verdade, eu separei um tema para a gente discutir aqui, que é a biópsia do couro cabeludo. E muitos de vocês têm receio, vocês têm um pouco de receio de fazer a biópsia, porque é um local muito vascularizado. Ele tem algumas particularidades, assim, um pouco diferentes, né, do restante do corpo, e às vezes pode gerar um pouquinho uma certa insegurança. E vou falar para vocês de uma situação, antes de eu falar aqui de como que a gente vai fazer a biópsia e tudo mais, é super importante a gente falar da anatomia, né? Principalmente da vascularização. Então, é importante que vocês saibam que nessa região temporal, a gente tem a artéria temporal superficial, que é o ramo da carótida externa. E o que que acontece? Ela, nessa região, ela é muito superficial e é um vaso bastante calibroso e ele tem vários ramos aqui nessa região e ele faz, às vezes, alguns novelos, tá? E você consegue palpar. Então, se você palpar aqui na região temporal, você vai sentir a artéria temporal pulsando. Então, é super importante vocês tomarem muito cuidado nessa região. Como eu já tinha dito anteriormente, a região temporal, ela é uma área muito crítica, tanto para a cirurgia dermatológica, quanto para os preenchimentos, né? Vocês lembram, vocês sabem disso, de relatos de amaurose pós-preenchimento na região temporal por causa de um shunt que acontece ali com os vasos da retina, né? Então, é super importante a gente dominar bem essa região aqui temporal. E na cirurgia dermatológica, nós temos dois complicadores aí, diria assim. Um deles é essa questão do sangramento, né, da artéria temporal superficial, e o outro agravante é o ramo temporal superficial do ramo facial, que é o ramo responsável, né, pela, pela pelo movimento, né? Pela mímica facial, nervo facial. E esse ramo temporal superficial, ele é responsável pelo movimento da região do terço superior da face, da região frontal, principalmente. E aí, o que que acontece? Muitas vezes eu já ouvi aluno falar assim: ah, mas se tiver aqui uma lesão do ramo temporal superficial, não vai ter muito problema, porque aí fica um botox definitivo, né? Mas não é isso que acontece. O que acontece é que ocorre todo um desabamento, assim, ó, do terço superior da face. Então, o paciente fica com o olhar assim. E isso é muito complicado, muito difícil de corrigir, tá? Então, a região temporal, ela é muito preocupante nesse sentido. E vou contar um pouquinho para vocês de uma história que a gente operou um paciente lá no Hospital Padre Bento, lá na residência, quando eu era preceptor, né? E era um paciente que ele já estava com demência senil. Ele já era um paciente meu há muito tempo, né? Eu já operava ele acho que há mais de 10 anos. E ele estava super bem, só que nessa última cirurgia, ele já estava apresentando esse quadro de demência senil. E ele tinha um vaso bem na região temporal aqui. Precisava ser operado, né? Pois bem, a gente marcou a cirurgia e levamos o paciente para a mesa de cirurgia. Quando a gente fez a incisão aqui, o residente fez a incisão, a gente seccionou essa artéria temporal superficial. E mesmo durante a hora de fazer a antisepsia, de fazer a anestesia, o paciente ficou muito agitado, né? Ele estava confuso, ele não queria ficar na mesa, queria descer. Vocês imaginam o transtorno que foi para fazer aquilo. Pois bem, como a gente já estava com o paciente ali anestesiado, nós decidimos por bem operar para que a lesão não aumentasse, porque o que que acontece? Nesses hospitais públicos, se o paciente perde uma cirurgia, uma data de cirurgia, até ele remarcar, às vezes demorava até 6 meses. Primeiro porque a minha agenda era muito cheia, e segundo porque o paciente não conseguia marcar retorno, sabe? De um retorno para o outro demorava, às vezes, alguns meses. Então, era muito complicado a gente desmarcar uma cirurgia, porque a gente não conseguiria remarcar rapidamente. E aquele tumor estava crescendo muito rapidamente. Então, eu não queria perder aquele dia, né? Aquela data da cirurgia.
E aí, o que que aconteceu? Quando a gente fez a ressecção do tumor, houve uma secção dessa artéria temporal superficial. Aquilo, quem já passou por isso, quem já se deparou com a situação de ter um sangramento da artéria temporal, nunca vai esquecer, porque é um sangramento muito exuberante, mas muito exuberante mesmo. E o que aconteceu? A gente tentou ligar o vaso, né? Então a gente pegou, nós pegamos eu peguei o vaso com o Kelly, eu clipei o vaso e o paciente agitado, ele sentou, queria descer da mesa e aquilo acabou que soltou o Kelly e aquele sangue espirrava e sujava muito. Bom, por fim, a enfermagem teve que segurar o paciente e eu tive que finalizar a cirurgia, porque a gente praticamente operou, finalizou a cirurgia com o paciente sentado, super agitado, querendo ir embora. Então foi dramática a situação. Por isso a gente tem que tomar bastante cuidado. E aí o que que eu fiz? Ah, a Carla perguntou, por quê? Porque ele estava com quadro de demência senil, Carla. Ele já estava demente. Mas quando eu marquei a cirurgia, eu percebi, a filha estava acompanhando ele, como sempre, nas consultas, e ele estava assim, ele estava um pouco confuso, mas não estava agitado, né? Exatamente. Ele estava agitado, ele na consulta ele não estava agitado, ele estava confuso, mas na hora da cirurgia ele ficou agitado, queria descer, queria ir embora, não sabia onde estava. E aí tivemos que a enfermagem segurar o paciente enquanto eu finalizei a cirurgia. E aí não adianta, oi Márcio, tudo bem? Boa noite. O Márcio é meu aluno do curso online, como vários de vocês aqui, né, gente? Aliás, se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário, podem fazer aqui para que a live fique mais dinâmica, tá bom? Vai ser bacana discutir aqui as dúvidas de vocês, como vocês estão fazendo aí. Muito bom. E aí, o que que eu fiz? Quando você tem um sangramento assim da artéria temporal, se for uma cirurgia grande, então você tirou uma grande quantidade de tecido, não adianta você cauterizar com eletrocautério, tentar fazer hemostasia cauterizando o vaso, porque você vai abrir um orifício ainda maior nessa artéria e ela vai sangrar mais. Então, quanto mais você queima, mais sangra, porque maior o buraco fica. Ou você abre ainda um outro buraco. Então, o ideal é você, primeiro, quando começa a ter um sangramento assim, você comprime. A primeira atitude é comprimir com o seu dedo, aguarde ali uns minutinhos, né? Nesse paciente não era possível, porque ele estava muito agitado. Mas você comprima lá com dois dedos, aperte bem, mantenha assim por uns 5 minutos. Quando você tirar o dedo, já vai dar uma melhorada já nesse sangramento. E aí você pega o vaso com o Kelly, né? Com o seu Kelly curvo, prende ali o vaso. Então, isso já vai dar uma boa melhorada no sangramento, às vezes já até para o sangramento. E aí você vai pegar um fio, normalmente numa situação dessa, como é uma situação inesperada, você talvez nem tenha um fio absorvível ali para usar na hora, né? Você pode usar até o nylon que você tem ali na sua mão. Mas se você puder usar um fio absorvível, é melhor. E como que você vai fazer? Você vai passar duas laçadas, você vai dar uma volta e mais uma. Então, se você dá duas voltas, quando você fecha o nó, aquilo fecha em X, tá bom? Então, a gente chama de ponto em X. E a gente fala que é um ponto macho, porque você tem que pegar tecido. Você vai pegar tecido dando duas voltas e apertando bem o nó, e dando 3, 4 nós, bem fortes, tá? E é assim que vai estancar o sangramento. Já numa biópsia, se você for utilizar um punch, por exemplo, por isso que eu falo sempre para os meus alunos, né? Quando você vai fazer uma biópsia com punch em qualquer lugar do corpo, você vai fazer aquele movimento, né, num só sentido com o punch. Eu tenho vídeos aqui de uma biópsia que eu fiz no nariz de um paciente, né? Que mostra bem como é feito ali a biópsia com punch. E aí, o que que acontece? Você vai fazendo o movimento com o punch num sentido só, e você sente a hora que você vence a resistência da pele. Então você sentiu que ultrapassou a pele, venceu a resistência da pele, você para, você não continua introduzindo o punch lá no fundo, porque lá embaixo você pode pegar a artéria temporal superficial, né? Ou você pode pegar um nervo também. Então, venceu a resistência da pele, você já para. Você volta com a sua mão, né? E você retira lá o fragmento com uma agulha, por exemplo, né? E corta a base. Então, sempre que você vai fazer,
uma biópsia, especialmente aqui, que eu falei na região temporal, muito cuidado para não aprofundar nem a lâmina e nem o punch, tá? Porque você pode pegar uma estrutura nobre mais profundamente. O Márcio perguntou aqui, ó, o que que é o ponto macho? Sabe o que que é, Márcio? É o seguinte, às vezes quando o residente, isso é uma coisa interessante, quando os residentes começavam o estágio de cirurgia comigo, às vezes o residente tinha certa dificuldade assim de pegar firme mesmo, apertar bem o nó, porque vocês sabem, eu sempre falo aqui nas minhas aulas, né? O que vai marcar a pele não é você apertar o nó, é você pegar de forma grosseira longe da borda, que daí vai ficar aquele ponto gordinho, né? Se você pega próximo da borda, atravessa toda a espessura da pele e aí você vai apertar, aperta firme para que seja hemostático. E aperte bem firme o nó também, os vários nós que você vai dar ali, para que a sutura não se desfaça. E é isso que eu falo que é um ponto macho, é você pegar firme mesmo, apertar e apertar bem. Porque quando o residente chegava no começo da residência, então ele tinha uma certa insegurança, né? Então, quando eu pedia para dar o ponto, às vezes não pegava a quantidade suficiente. Eu pedia para apertar o nó, não apertava, deixava o nó frouxo. E aí a ferida operatória continuava sangrando, porque a sutura também tem um papel hemostático. E se você deixa um ponto ali meio frouxo, aquilo fica sangrando, né? Então eu falava, dê um ponto macho aí, que é pegar bem firme e apertar. E quando eu digo especificamente aqui em couro cabeludo, é você pegar bastante tecido, tá? Especialmente couro cabeludo, como vai ficar a sutura lá escondida, você pode pegar longe da borda, pegar bem grosso, bem gordinho, bastante tecido, pegar macho mesmo, para você apertar bem o nó para que essa sutura seja hemostática. Porque, especialmente em couro cabeludo, a sutura tem fundamental papel hemostático. Por quê? Porque no couro cabeludo é muito difícil fazer hemostasia. Quem já tentou cauterizar algum vaso que esteja sangrando no couro cabeludo sabe o que eu estou dizendo. É muito difícil. Quando você faz um punch, por exemplo, você tira lá o fragmento, se estiver sangrando, provavelmente você não vai conseguir. Claro, você vai tentar cauterizar lá dentro, pinçar o vaso e cauterizar o vaso lá dentro, fazer hemostasia. Mas é muito difícil, porque aquilo sangra tanto em volume, né, em quantidade, e tão rapidamente, que mesmo que você, quando você coloca lá a pinça e vai cauterizar, queimar, aquilo está mergulhado em sangue que não transmite a corrente elétrica. E aí o bisturi elétrico não é efetivo, não vai funcionar. E essa é uma dica importante que eu quero dar para vocês, que quando você vai fazer hemostasia, você tem que secar aquele sangue, porque é muito comum quando você opera, fica um sangue acumulado ali. E aí você tenta cauterizar ali onde está molhado com sangue, que o bisturi elétrico não funciona, porque ele não vai conduzir a energia, tá? Então você precisa secar, seca com a gaze, pega lá e queima imediatamente. Aí cauteriza. Vocês vão perceber isso quando vocês fizerem a próxima cirurgia. Seca bem o sangue e cauteriza. Aí é super eficaz, super eficiente. Se tiver cheio de sangue ali, você não secou e você fica tentando cauterizar, o bisturi elétrico não funciona, tá? Qual a numeração do punch no couro cabeludo? Eu acho, Carla, que acima de 4, 4, 5, até 6 você pode usar, tá bom? Não adianta usar um punch pequeno, porque você precisa oferecer para o patologista um bom fragmento, né, bem representativo daquela lesão, porque senão para o patologista também fica difícil para ele fazer uma análise, né? Se você, então não é qualquer fragmento que vai ser adequado para o patologista, né? Então, se você não quer ter uma biópsia inconclusiva, envie um bom fragmento para o patologista, tá? E se você não tem o punch, eu, por exemplo, que sou cirurgião, eu sempre fiz e faço muita biópsia com lâmina mesmo. Eu vou lá, faço um fuso, né? Faço um fuso, assim, uma elipsezinha ali no local. Então, você pode fazer um fuso com lâmina 15, sem problema. E a lâmina, a mesma coisa, não vai introduzir a lâmina muito profundamente, que você vai pegar alguém lá no fundo. E quando você tira a lâmina, aí vem já jorrando aquele sangue, tá? E aí é meio complicado para controlar isso. Agora, em couro cabeludo, sempre vai sangrar. Não adianta, porque ele é muito vascularizado e os vasos são muito calibrosos. Então, você já tem que ir preparado para isso, tá? Uma coisa que ajuda é você ter compressa no seu consultório. Eu tenho compressas que eu compro, pacotes com 50 unidades,
e a gente esteriliza uma por uma naquele pacote de grau cirúrgico, sabe? E aí a gente esteriliza. Então, quando eu vou trabalhar em couro cabeludo, eu já deixo separado uma compressa, estéreo, obviamente, e se tiver um sangramento maior, a gente já usa a compressa, porque com gás você às vezes não controla esse sangramento. Você seca, tira gás e já sangra de novo, e tira gás e sangra de novo e fica aquele sangramento lá exuberante, né? Então é importante você ter um material adequado, né? Uma compressa numa situação dessa. Então, se você for fazer uma cirurgia, né? Um fuso em couro cabeludo, você separa a compressa, porque senão gás você vai usar bastante. Mas se você não tiver, paciência, mas vai usar bastante gás porque sangra bastante, tá bom? Então, vamos aqui falar então vamos falar aqui da biópsia em couro cabeludo, como que a gente vai fazer? Ó, uma coisa que eu via muitos meus alunos chegarem, eles faziam uma tricotomia muito extensa. Então, fazia uma clareira lá na cabeça do paciente. Uma coisa que é importante vocês saberem, vocês pensarem dessa forma. Você tem que pensar no seu paciente. Às vezes vocês ainda são jovens, trabalham ainda em hospitais, em serviço público, ou estão na residência, né? Mas você tem que pensar que esse seu paciente, ele não pode ir para casa com uma clareira na cabeça, tá? Especialmente, não qualquer paciente, obviamente, mas o paciente particular da clínica privada, a paciente não vai aceitar isso, entendeu? Então, isso também precisa ser conversado antes. Você explica, olha, eu vou tirar um pouquinho do seu cabelo, porque se você não tirar um pouquinho também, fica muito difícil trabalhar, tá? E uma dúvida que os meus alunos sempre têm é se o cabelo ele vai infectar a cirurgia. Não, gente, não vai. Você faz lá uma tricotomia bem econômica. Eu tiro só aquela clareirazinha ali, bem no local. Por exemplo, se eu vou tirar um cisto triquilemal, eu faço a marcação do cisto, se ele tem mais ou menos 1,5 cm, 2 cm de diâmetro, eu faço ali a incisão, né? No cisto triquilemal eu faço uma incisão retilínea, não faço fuso. Então, eu vou fazer a tricotomia só naquela região, naquele diâmetro referente à incisão ali, tá? Então, não façam tricotomia exagerada, porque isso vai impactar também na satisfação do seu cliente. Então, você precisa pensar em todos os detalhes, porque isso tudo vai culminar lá na frente com a sua precificação. Então, o paciente ele não vai pagar um valor alto por um tratamento que ele não ficou satisfeito, entende? Que ele saiu de lá com uma clareira na cabeça. Então, não tem problema, o cabelo não infecta a cirurgia, faça a antisepsia direitinho e faça uma tricotomia econômica, de tal forma que depois nem vai aparecer, sabe? Se você vai tirar uma lesão, um cisto, um cisto triquilemal, vai tirar um nevo, né? Um nevo sebáceo de Jadasson que precisa ser removido, qualquer coisa assim, faça uma tricotomia econômica, mesmo porque não dá para fazer curativo em couro cabeludo. Já estou até antecipando aqui o assunto que é do final. Então, se você deixa uma clareira ali muito feia, como que o paciente vai disfarçar aquilo depois, né? Não tem como ele andar com boné, chapéu, lenço na cabeça. Então, pense nisso, tá bom? Tricotomia sempre econômica, só naquela área que você vai atuar, fazer a incisão. E explique para o paciente, tá? Como que vai ser a antisepsia? Então, a antisepsia, o que eu gosto é o clorexidine alcoólico. Então, eu gosto de fazer uma antisepsia bem ampla da região e molho bem. Nesse caso aqui, como não vai ter o perigo, claro, se for nessa região pode escorrer para o ouvido, né? Então, sempre muito cuidado com clorexidine para não escorrer no ouvido nem no olho, para não fazer nem uma conjuntivite e nem uma otite, tá? Então, se for aqui no couro cabeludo a sua biópsia, você vai encharcar bem o local. Então, encharque bem a gaze e faça uma antisepsia bem ampla e lave mesmo, molhe bastante o cabelo, tá? Agora, evite, obviamente, toma cuidado para aquilo não escorrer tudo aqui, não sujar todo o seu paciente. E outro detalhe, porque se o paciente ficar molhado aqui, e se ele, por exemplo, na hora que você vai fazer a hemostasia, que você liga o bisturi elétrico, isso pode queimar o seu paciente. Então, muito cuidado para não deixar escorrer até o corpo, né? Então, você vai molhar bem o couro cabeludo, molhar bem o cabelo,
com clorexidina e alcoólico, mas não deixar escorrer pelo corpo, tá? Isso é importante. E a anestesia. Bom, então você fez lá a antisepsia, passou clorexidina e vai colocar o campo cirúrgico, tá? Isso é super importante. Antes de fazer a anestesia, colocar o campo cirúrgico. Eu vejo meus alunos, às vezes, já estão anestesiando e não colocaram o campo. Então, precisa pôr o campo cirúrgico. Se você achar que vai sangrar um pouco mais, um pouco além da conta, coloca ali uma toalha ou mesmo um papel toalha, né? Uma quantidade generosa de papel toalha ou lençol descartável de papel nessa região aqui onde o paciente está deitado, porque senão pode molhar todo o pescoço dele, né? E a anestesia? Como que vai ser feita a anestesia em couro cabeludo? Precisa ser com vasoconstritor, exceto se o paciente tiver alguma contraindicação. Às vezes o cardiologista, o paciente tem uma arritmia, o cardiologista não quer que use a adrenalina. Então você pode usar a lidocaína a 2% sem vasoconstritor. Mas sempre é bom usar vasoconstritor em couro cabeludo, porque é justamente isso, é muito vascularizada a região e costuma sangrar bastante, né? Então, use vasoconstritor. Só que, como eu já falei anteriormente, aguarde que se estabeleça o efeito vasoconstritor. Aguarde mais ou menos 6 minutos, 7 minutos para que se estabeleça a vasoconstrição. E depois você faz o procedimento. Tá? Não adianta você usar um anestésico com vasoconstritor, você aplica lá e já começa a operar. Então, você não aproveitou nada do efeito vasoconstritor, só o efeito anestésico. Tá? Então, esse é um outro erro aí, das pessoas não esperar o efeito vasoconstritor e partir direto para a cirurgia. Tá bem? Bom, a biópsia, como eu falei para vocês, ela pode ser feita com punch. Em couro cabeludo, eu gosto que seja 4, 5, por aí, 5 ou 6. Né? O 6 é bem grande. Porque não adianta você mandar um fragmento pequeno, né, para o patologista. A Carla perguntou, qual a diluição do anestésico? Tá, então é o seguinte, se você for fazer só uma biópsia, ou for tirar um cisto epitelial, fazer uma, uma cirurgia pequena, você nem precisa diluir o anestésico. Então, se você usar, você pode usar lidocaína naquele frasco de 20 ml, aquele é um frasco de lidocaína com vasoconstritor. Na diluição, a adrenalina está diluída 1 para 200 mil, tá? E a outra opção seria no tubete, que a odontologia usa, né? Eu já falei aqui para vocês de anestesia. Então, obrigado, Betânia. Então, o tubete, tá, que a odontologia usa, é a lidocaína 2%, mas numa concentração maior de adrenalina. Porque como eles trabalham nessa região, essa região também é muito vascularizada, eles usam na concentração de 1 para 50 mil. Então, ela é 4 vezes mais potente, tá? O efeito vasoconstritor. Então, se você vai fazer uma biópsia só, não precisa diluir o anestésico. Você pode usar o anestésico puro. E quando você começa a fazer anestesia, como sempre eu digo para vocês, coloca só o bisel da agulha e já vai infiltrando para fazer um botãozinho. Nesse local, como você está fazendo uma infiltração intradérmica, não há nenhum vaso calibroso ali, não há necessidade de você ficar fazendo aspiração, tá? Aí você introduz um pouco mais, aí sim, quando você já está atravessando a derme, ali a pele, o couro cabeludo ele é muito espesso, né? Ele chega a medir quase, dependendo do paciente, 0,8 centímetros, é muito espesso o couro cabeludo. Então, depois que se atravessa mais ou menos 0,8 centímetros, aí você começa a aspirar e injetar, aspira e injeta, tá? Para não fazer injeção intravascular. Pois bem, então fazendo essa infiltração bem intradérmica primeiro, né, para deixar, você vê que faz um empalidecimento e distende ali o tecido. Faça bem, bem distendido, bem infiltrativa a sua anestesia, porque isso também vai ajudar a sangrar menos, tá? Infiltre bem, bem tumescente, isso que eu queria dizer. Faça uma infiltração tumescente, para que fique bem entumecido lá o local. Isso vai ajudar a sangrar menos, tá bom? Bom, na hora de fazer então a biópsia, eu não gosto de fazer biópsia, não só em couro cabeludo, mas em nenhuma região. Eu não gosto de fazer com shaving, sabe? Você vai lá e corta assim, ou com a tesoura ou com a lâmina. Porque o patologista ele precisa de subsídios para dar um diagnóstico. Então não adianta você dar um shaving
ou um material de curetagem, né? É difícil para o patologista. Então, você precisa oferecer material, subsídios para ele analisar. Então, é importante que você pegue toda a espessura da pele, do couro cabeludo, tá? Da epiderme, da derme, até o tecido subcutâneo. Agora, toma muito cuidado para você não pegar nenhum vaso calibroso lá embaixo ou algum nervo, né? Bom, eu que sou cirurgião plástico, eu tenho muita familiaridade de fazer as coisas com lâmina de bisturi. Inclusive, a curetagem, né, para ceratose seborreica, eu gosto de fazer com lâmina, mas você pode usar cureta. E aqui, para fazer a biópsia, eu faço muito com lâmina 15. Tá? Então, eu faço um fuso, uma elipse, tá? Bem delicadinho assim, faço uma elipse e retiro. Uma elipse de 0,5, mais ou menos, 0,5 centímetros, mais ou menos, o tamanho. E você pode usar o punch. Como eu falei para você, nessa região temporal, fique atento. Se acontecer de forma inadvertida que você pegue a artéria temporal, pode ser a artéria temporal superficial, pode ser qualquer outra. Na hora que você tira o punch, aquilo já começa a jorrar sangue em grande quantidade e um sangramento arterial. Como que é o sangramento arterial? É um sangue vermelho rutilante, em grande volume. Então, primeira conduta, quando você se depara com um sangramento dessa natureza, primeira coisa, gente, comprimir, tá? É comprimir, comprimir ali e aguarda uns 5 minutos. Isso é bom porque você vai se acalmar, né? Não adianta você ficar afobada ali na hora, meio apavorada. Comprima, aguarde, isso vai te ajudar a você se acalmar um pouco, né? Quando você tirar o dedo, já vai dar uma boa melhora. O sangramento já vai ter melhorado bastante. Mas é óbvio que se você pegou uma artéria, aquilo não vai resolver, obviamente. Se você fez uma biópsia com punch, ou mesmo com essa lâmina 15, foi um pertuito pequeno, não foi grande, foi meio centímetro, mais ou menos, não tem como você pegar essa artéria lá dentro. Não tem. Porque aquele sangramento é tão exuberante que vai impedir qualquer visualização da artéria que está sangrando. Então, o que você vai fazer nessa situação? Você vai pegar o fio de nylon que você já tinha separado ali para fazer a sutura, né? E no couro cabeludo, o fio que eu recomendo para vocês é o nylon 3 zeros, tá? Eu acho que a melhor opção é o nylon 3 zeros para você fazer sutura de couro cabeludo. E aí que entra aquilo que eu falei para o Márcio agora que ele me perguntou. Você vai dar um ponto macho. O que é isso? Não adianta você dar um ponto delicadinho, pegando ali na bordinha, porque a artéria está lá embaixo, ó, sangrando. O que vai acontecer? Ela vai fazer um hematoma expansivo. Aquilo vai sangrando, 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 vai fazendo hematoma expansivo. Como ali também foi uma área pequena de atuação, então não vai dar muito problema, né? Mas se for uma cirurgia, ela vai começar a descolar, vai gerar um desconforto para o paciente. Todo hematoma expansivo causa dor, né? Uma dor latejante, e você precisa reoperar o paciente. Mas, enfim, foi só uma biópsia, está sangrando demais? Você vai pegar esse fio de nylon 3 zeros, e é importante que para couro cabeludo, por isso que eu gosto de agulhas maiores, tá? Para couro cabeludo. Então, uma agulha que seria fantástica para couro cabeludo é uma agulha de 2,4, 2,5 centímetros. Uma agulha traumática, né? Uma agulha cortante. Não adianta também você pegar uma agulha cilíndrica, que é uma agulha que é utilizada para suturar mucosa, para suturar intestino. Pessoal, os cirurgiões do aparelho digestivo usam muito as agulhas cilíndricas para fazer suturas em aparelho digestivo, que não é o nosso caso. Que por incrível que pareça, muita gente fala, a pele, né? A pele é muito fina, a pele é delicada. Não, gente, para passar uma agulha, a pele é bem grosseira, né? Vocês vão passar lá a agulha, vocês sabem, é duro de passar. Então precisa ser uma agulha cortante, uma agulha triangular, para que ela consiga ultrapassar. E aí o que acontece? Por isso que é importante a aula de fios, tá? Que a gente já teve aqui. Se você comprou um fio de nylon 3 zeros com uma agulha pequenininha, imagina naquele sangramento exuberante, você tentando passar lá a, a agulha, e a agulha não dá conta nem de atravessar toda a espessura do couro cabeludo. Imagina, aí você empurra a agulha, ela afunda ali, você se perde naquele monte de sangue, não sabe nem onde que está mais a agulha. Então, por isso que é importante você comprar uma agulha, se for um nylon 3 zeros, uma agulha de 2,4, 2,5 centímetros. Eu já vi agulha de 3 centímetros, aí já acho um pouco exagerada, mas 2,5 por aí já seria muito bom,
porque você consegue introduzir agulha no couro cabeludo, ultrapassar toda a espessura. Por isso que é importante, como eu falei na aula de sutura, você atravessar toda a espessura da pele e passar para o outro lado. E nessa volta que você vai fazer com a agulha perpendicular, é importante que, como eu falei, pega macho, pega fora da borda, ali um pouco longe, mais ou menos 5 milímetros, 3 a 5 milímetros de distância da borda, e profundo, mais profundo, tá? Para que nessa pegada, quando você vai de forma mais profunda e você volta, você vai pegar junto a artéria que está sangrando. Então, essa sutura, por isso eu falo, a sutura em couro cabeludo, ela tem um papel hemostático como assim, em nenhum outro lugar. Principalmente em couro cabeludo, a sutura, ela tem papel hemostático fundamental. Então, você vai introduzir a agulha profundamente, um pouco distante da borda, como eu falei anteriormente, o ponto macho, passa para o outro lado também pegando o tecido, e aí você não precisa se preocupar se a sutura vai ficar grosseira ou não, porque aquilo vai ficar escondido no couro cabeludo, né? Aquela cicatriz vai ficar escondida no cabelo, ninguém vai ver. Então, o importante resolver naquele momento é o sangramento. Então, pega macho, pega longe da borda e os pontos e os nós precisam ser bem apertados, tá? Então, você vai dar 2 voltas, aperta bem, depois a outra volta. Eu costumo dar até 4 a 5 nós e apertando todos eles muito bem apertados, principalmente o último nó bem apertado, para que não faça uma deiscência. Porque uma coisa que eu já percebi, às vezes, são meus alunos que não apertam muito bem o nó e depois no pós-operatório o nó vai se desfazendo, especialmente se o fio for mais espesso. Quanto mais espesso o fio, maior a facilidade do nó se desfazer. Por quê? Porque o fio ele é mais resistente, o fio que é mais grosso, né? Ele tem uma resistência maior. Então o nó vai se desfazendo, sabe? E às vezes você pode ter uma deiscência de sutura porque você não apertou os nós dos pontos que você faz. E aquilo vai se desfazendo sozinho, sabe? E aí abre toda a sutura. Então aperte bem os nós, especialmente em couro cabeludo, aperte bem, porque o fio que você vai usar é um fio mais espesso, mais grosso, então é um fio mais resistente e porque precisa ser hemostático. Você precisa estancar o sangramento. O Márcio, ele perguntou, o Márcio que é do meu curso online, né, Márcio? Tem bastante aluno aqui do curso online, viu? Posso dar um ponto em X também? Não é mesmo? Sim, você pode dar o ponto em X. E um ponto macho, um ponto em X macho, como que é isso? É um ponto que pega bastante tecido, um ponto bem forte, né? Bem apertado, com os nós bem firmes. O mesmo princípio podemos utilizar para trauma? Sim, exatamente. Se você vai fazer sutura de couro cabeludo em trauma, né, o paciente se cortou, exatamente esse princípio. Faça uma sutura bem forte, bem apertada, porque senão pode abrir tudo, tá? E essa questão da deiscência da sutura não depende só dessa questão também de você apertar bem o nó, depende também da retirada precoce. Então, uma das causas de deiscência de sutura é retirada precoce dos pontos. Olha, couro cabeludo, a incisão vai ficar escondida no couro cabeludo. Então, não há necessidade dessa preocupação da remoção do ponto, né? Então, couro cabeludo, o ponto tem que ficar no mínimo 15 dias. Se for uma incisão grande, né? Como o Gustavo está aqui também assistindo essa live, ele mandou para mim um caso que ele operou, um tumor grande que eu orientei para ele operar, e ele é do Pará, e foi uma incisão bem grande, né? Então, é importante que você não retire os pontos precocemente. Então, no mínimo 15 dias. E se for uma incisão bem grande, eu orientei o Gustavo a retirar de forma alternada. Tira um, deixa outro. Tira um, deixa outro. Tira um, deixa outro. E aí, com 3 semanas, retira o restante, né? Se você retira precocemente, pode abrir toda a cirurgia. E outra coisa, na hora de retirar o ponto, eu já percebi às vezes, lá na residência, o paciente retirava o ponto no posto de saúde. E a pessoa que ia retirar o ponto, retirava de certa forma, de uma forma grosseira, sabe? Puxa o ponto, puxa, puxa, para tirar, levanta, puxa para cá. E aí, a hora que ele remove o ponto, a cintura abre toda. Porque nesse movimento de puxa, 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 já vai, aquilo que estava grudado, né? Vai abrindo, entende? Então, delicadeza na hora da remoção dos pontos, isso também é importante, tá? A Carolina, ela perguntou qual fio. Então, para couro cabeludo,
fio de nylon, isso, a Carla falou, nylon 3 zeros, com agulha de 2,4 centímetros, 2,5, daí para cima, e a agulha triangular, tá? Agulha cortante, agulha traumática, porque não adianta você usar uma agulha cilíndrica, porque ela não tem força de penetração, especialmente em couro cabeludo, que é uma estrutura bem rígida. Então, use uma agulha triangular, uma agulha cortante, tá bom? Qual a espessura do fio em couro cabeludo? É essa mesma, 3 zeros. 3 zeros é suficiente, 2 zeros nunca precisei usar. Só se fosse uma cirurgia muito grande. Eu acho que 3 zeros resolve bem para couro cabeludo, viu, gente? Bom, quando você vai fazer lá a hemostasia, então eu já até falei para vocês, né? Vai ser muito difícil fazer hemostasia com eletrocautério, especialmente se for um punch. A hora que você faz lá um punch e tira, aquilo sangra de tal forma, mesmo que você seque, você não consegue, porque aquele sangue volta, né? Ele vem com uma força muito grande. Então é difícil. Você pode tentar, obviamente, fazer uma hemostasia. Pinça lá dentro com o Kelly Mosquito, né? O Halsted, ou uma pinça de Addison sem dente e depois cauteriza, encostando o bisturi elétrico na sua pinça, na pinça Kelly, na pinça de Addison, e tente cauterizar. Muitas vezes isso não dá certo, continua sangrando. E aí você dá o ponto macho, que eu te falei. E pode ser o ponto em X também, que é um ponto bastante hemostático, tá? E curativo? Dá para fazer curativo em couro cabeludo? Não, gente, não dá. Porque o curativo não gruda, não fixa ali. Você limpa bem o local, né? Limpa com clorexidine mesmo. Eu limpo com clorexidine porque daí eu já reforço a antisepsia. Pode limpar com soro, né? Alguma coisa estéril. E é importante que você limpe tudo, porque às vezes acontece, ó, você faz a cirurgia aqui fica tudo cheio de sangue. Então você precisa higienizar tudo isso, o paciente ir embora, certificar de que ele não está todo sujo de sangue nas costas, né? No pescoço. É importante limpar. E antibiótico terapia? Olha, infecção em couro cabeludo é muito raro de acontecer. Por quê? Porque justamente é muito vascularizado. Então, região de face, né, cabeça, pescoço é muito vascularizada. Então, a chance de infecção é muito pequena. Mas é importante você avaliar o paciente, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Lúcia perguntou: você consegue fazer uma boa sutura em biópsia com punch? Sim, é possível fazer uma boa sutura. Como vai ser uma biópsia com punch, você vai dar um ponto ali, entende? Um ponto e apertar bem. Ou você vai fazer um ponto em X, tá? Não vai fazer muitos pontos. Provavelmente, como é punch, vai ser um ponto só. A não ser que seja um punch maior, 6, por exemplo, talvez você dê um X. O X é uma volta, duas voltas. Aí, a hora que você dá o nó, aquilo fecha em X, tá? Então, antibiótico é o seguinte, você tem que avaliar o seu paciente, qual o seu público. Por quê? Lá na residência, o nosso público do SUS era um público bastante carente, que não tinha nem saneamento básico. Uma vez eu fiz visita na comunidade, aí não adianta você falar, olha, você tem que lavar com água e sabão, tá? 2 vezes ao dia, lavar bem. Eles falam, doutor, mas eu não tenho nem água nem sabão na minha casa. Então, isso é uma coisa importante. O couro cabeludo, sim, pode orientar o paciente a lavar no dia da cirurgia, antes de ir para a cirurgia, é bom lavar o couro cabeludo, sim. E no pós-operatório, o paciente tem que lavar em casa, tá bom? Higienizar, lavar. E eles têm medo de esfregar o local, qualquer local cirúrgico tem medo de esfregar. Então você pede para ele lavar, esfregar com água e sabão o local com shampoo, esfrega mesmo, porque você já fez o ponto bem apertado. Então não tem perigo, aquilo não vai soltar. E eles muitas vezes têm medo. E aí é muito comum o paciente voltar no retorno pós-operatório com aquilo cheio de crosta. É uma mistura de crosta hemática, sei lá, sangue misturado, sei lá, é uma gororoba suja, imunda. Quando você tira, embaixo está tudo colonizado, já está infectado, às vezes já está com pus, às vezes já faz abscesso. Então é super importante o paciente higienizar, esfregar sem medo, tá? É importante falar para o paciente esfregar. E aí, vai usar antibiótico ou não? Se for uma lesão ulcerada, um vaso ulcerado, por exemplo, já é uma lesão infectada. Então, você precisa prescrever antibiótico, porque senão você pode, inclusive, disseminar a infecção ali, tá? A Raquel, ela está perguntando, ainda não existe nylon colorido para facilitar a retirada? Ah, é verdade. Ó, a Raquel, ela está me acompanhando lá no YouTube, que é o seguinte, gente, essa live, todas as minhas lives, elas são transmitidas nas 3 plataformas, no Instagram, no Facebook e no YouTube,
ao mesmo tempo. E a Raquel está lá, ela está lá no YouTube. Ela perguntou, não existe um fio colorido para facilitar a retirada? É verdade. O fio de nylon, ele se confunde com o cabelo. Imagina eu que tenho cabelo preto assim, né? Eu não pinto cabelo, viu, gente? Muita gente pergunta, não pinto não. Imagina um fio de nylon 3. Gente, como é que você vai saber o que é cabelo e o que é fio? O que eu faço, Raquel? Eu não corto curtinho, eu corto fio longo, tá? Eu deixo o fio assim, ó, com 7 centímetros, porque na hora que você vai retirar o ponto, você pega o fio com a mão mesmo, né? Pega o fio com a mão e aí você consegue tirar o ponto. Então, eu deixo bem longo, não tem problema, tá? E antibiótico, sim, se a lesão for ulcerada, entre com antibiótico terapia profilática por uns 5 dias, uma cefadroxila, se quiser usar azitromicina. A azitro eu não gosto muito, se for uma lesão já infectada, tá? Se você acha que é um paciente diferenciado, paciente que é bem orientado, vai lavar direitinho, né? Vai conseguir higienizar, você não, se for só uma biópsia, então não precisa prescrever antibiótico. A Raquel perguntou lá no YouTube, quantos dias para remoção? Isso, Raquel, pontos, no mínimo 15 dias em couro cabeludo, tá? E se for uma cirurgia longa, grande, extensa, eu tiro com 15 dias pontos alternados, ou seja, tiro um, deixo outro, tiro um, deixo outro. E com 3 semanas eu tiro todos os demais, para não fazer deiscência. Mas se for só uma biópsia, você pode tirar com 15 dias esse ponto, tá? A Claudionora perguntou. Ia perguntar se você apontava os cabelos? Como assim? Me explica de novo. Acho que foi o corretor ortográfico, né? Se eu corto o cabelo, Claudionora, ou se eu aparo o cabelo, é isso? É a tricotomia que eu falei, né? Bem econômica, para o paciente não sair do teu consultório com uma clareira na cabeça, né? Porque isso é muito desagradável. Eu vou esperar a Claudionora me explicar aqui qual que é essa dúvida aqui. Alguém entendeu, gente, qual que é essa dúvida? Se apontava os cabelos? Ah, se pintava o cabelo? Se eu pintava? Não, nunca pintei o cabelo. Eu tenho, desculpa, eu tenho 54 anos, mas isso é de família. Minha família não tem muito cabelo branco, sabia? Só minhas irmãs, coitadas, as mulheres têm cabelo branco, eu não tenho. Eu até queria ter, viu? Principalmente no começo da carreira, porque todo mundo achava que eu aparentava menos idade. Aí ficavam me perguntando quantas cirurgias eu tinha feito daquela, quantos resultados bons eu tive. Os pacientes perguntavam isso. E é interessante que teve uma paciente, e lá no começo da minha carreira, 25, 30 anos atrás, a paciente falou, mas como que eu vou saber que você é cirurgião plástico? Quanto tempo você tem de formado? Não tem nenhum diploma aqui. Aí, olha só, meus diplomas, todos aqui, ó. Na semana seguinte, pendurei tudo. Depois, é importante que vocês façam isso, viu? Porque isso ativa o gatilho mental da autoridade. Você é uma autoridade no assunto. E não é nem o exibicionismo. Antes eu tinha vergonha de ficar expondo meus títulos, né? Não, isso não é vergonha nenhuma, né? É um mérito. E o paciente tem direito de saber. E é bom que ele saiba, porque ele vai se sentir mais confiante. Então, se você tem os seus diplomas guardados, coloque no seu consultório, porque isso é muito importante para o seu paciente, tá? A Cláudia Honora perguntou se eu pintava o cabelo mesmo. A Lud é a dermatologista que trabalha aqui comigo, e ela falou que eu engano a idade. Vamos ver aqui. A Fê, como que é? Perguntou, sim ou sim é necessário fazer a tricotomia? Ah, sim, é necessário fazer a tricotomia, porém faça de forma bem econômica. Nada de deixar o paciente com uma careca na cabeça ali, uma clareira ali, tá? Nada disso. Desde o começo da carreira do senhor, o senhor sempre operou sozinho? Sempre operei sozinho. Eu tenho minhas instrumentadoras, né? Eu tenho 3 instrumentadores, mas eu faço a maioria das minhas cirurgias, porque às vezes o paciente vem na consulta, e eu já falei isso para vocês, nós vamos falar na aula de gestão, é super importante você operar o paciente na primeira consulta, tá? Porque o paciente já vem preparado, inclusive emocionalmente, para fazer a cirurgia. Se você pedir para ele fazer depois, provavelmente ele talvez não volte para operar, tá? Então, eu opero sozinho. Então, na hora eu já decidi o paciente vai operar, aí a minha assistente, a minha secretária me ajuda.
E às vezes eu convoco meus instrumentadores para ajudar, tá? O Anderson, ele também está lá no YouTube. Obrigado, viu, gente, pela presença aí no YouTube. Ele colocou aqui. Boa noite, doutor Ed. No caso de sangramento causado por punch, né, orifício pequeno, qual o lado do orifício, às 12h15, passar a agulha, uma vez que não se vê a artéria? Não, não tem ponto, Anderson. Não tem um local exato, não. Na hora vai sangrar muito. Você comprime ali o local por uns minutinhos, 5 minutos, que já vai dar uma boa melhorada, uma boa compressão, tá? E depois você retira o seu dedo e dá um ponto macho, como eu falei agora há pouco. Um nylon 3 zeros, um ponto firme, grosseiro, grosseiro mesmo, que pega profundamente aquele local. Não adianta dar um pontinho delicado, que não vai parar o sangramento. Pega longe da borda, profundamente, dê 2 nós bem apertados, aperta bem, dá 2 voltas, aperta bem e dá 3, 4 nós, 5 nós, às vezes eu dou, tá? Ó, tem alguém aqui que perguntou aqui. Eu sou estudante de medicina do último ano. Pode fazer o curso, sim. Para fazer o curso hands-on, que é aqui o curso presencial, a pessoa tem que já ter o CRM, tá bom? Mas para fazer o curso online, não. A pessoa pode adquirir o curso sendo estudante de medicina. Aí o Márcio perguntou, eu digo, chegou a operar um período com algum professor? Ah, no começo? Não, Márcio, nunca. Eu até falo, o Márcio é meu aluno, né, gente, do curso online. E eu digo para ele, gente, aproveitem, sabe por quê? Eu nunca tive. Tudo isso que eu falo para vocês é o que eu aprendi nesses 30 anos de profissão, sabe? Aprendi sofrendo, errando, acertando, né? A forma como eu faço. E nunca tive um professor, sabe, que tivesse interesse de me passar tudo, porque eu passo para vocês abertamente tudo, tudo de gestão, de técnica, sem nenhum problema, não guardo nada, não escondo nada. Então, quando vocês encontram um professor que tem essa disponibilidade, aproveitem, né? Porque eu não tive não tive isso, não tive um professor que falasse tudo que eu falo para vocês, inclusive de gestão, sabe? Como treinar sua secretária, como precificar, como cobrar, como faturar. Eu nunca tive alguém que me ensinasse. E também para operar também não. Eu fiz a minha residência e já comecei a atuar, entendeu? E depois já logo comecei a dar aula na residência de dermatologia. Felipe perguntou, doutor, como o paciente vem preparado? Ele já sabe previamente os valores? Olha, ótima pergunta, hein? Isso daí é coisa de gestão. Alguém perguntou para mim sobre exames. Deixa eu ver aqui. E os exames pré-operatórios? Carla, quando é uma cirurgia pequena, dermatológica dessa pequena, e o paciente é rígido, não há necessidade de fazer exames pré-operatórios, tá bom? Você verifica se o paciente não está tomando AS, coisas assim, anticoagulantes. Se não está rígido, tudo bem, pode fazer a cirurgia. Não há necessidade de fazer exames pré-operatórios para todas as cirurgias dermatológicas, exceto nessa situação que eu te falei, tá? Com comorbidades, pacientes mais idosos. Aí a Carla perguntou, como o senhor opera a primeira consulta se ele ainda não trouxe os exames? Ah, isso eu já respondi, né, Carla, que eu não peço exame em todos, tá? Obrigado, obrigado, muito obrigado. Gente, então é isso. Eu queria agradecer aqui a presença de vocês, lembrá-los de que toda quinta-feira às 19 horas estaremos aqui para gravar uma live. Eu gostaria que vocês sugerissem temas de lives para a gente, tá bom? Fiquem atentos porque semana que vem vai ter uma maratona de lives, são muitas lives, inclusive com médicos convidados meus. O Márcio é um deles, ele é meu aluno, ele vai participar. Obrigado, Jéssica. Assine meu canal lá, o YouTube, que é Dr. Ed Wilson Rossoi, lá tem muito conteúdo. No Facebook, cursos de cirurgia dermatológica. Obrigado, olha quanto elogio, muito obrigado, é isso que me move, viu? Já tenho 30 anos de formada. Olha, Luciene, que bacana, olha só o que ela falou. Já tenho 30 anos de formada e fiz pós de dermatologia há alguns anos, gostaria de aprender cirurgia dermatológica. Seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda. Faça o meu curso online ou o meu curso presencial. Eu vou ter o maior prazer de te receber, te ensinar cirurgia dermatológica, tá? Eu que agradeço então, gente. Assinem meus canais e acompanhem aqui, tá bom? Muito obrigado. Quando usamos sutura contínua? Olha, essa é uma excelente pergunta. Nossa, esse assunto aqui rendeu, hein? Carla, muito boas as suas colocações. Sutura contínua, couro cabeludo, excelente indicação. E a gente vai falar isso um outro dia, tá bom?
mas couro cabeludo vai muito bem em sutura contínua. Por quê? Porque é uma sutura hemostática, então não para uma biópsia, né, gente? Biópsia você vai dar o ponto macho ou um ponto em X. Mas se você fez uma incisão grande, a sutura contínua ela é muito boa, porque ela é bem hemostática e ela é bem rápida de fazer. Então, se às vezes o paciente está sangrando muito, você faz uma sutura contínua lá que vai rápido, né? Você não tem que se deparar, não tem que ficar lá naquele mundaréu de sangue, tá? Muito obrigado. Será que com seu curso poderia ter segurança? Com certeza, Luciane. Veja aí os depoimentos dos meus alunos, né? Eles falam que o curso, eu sou suspeito para falar, mas eles falam que saem transformados do meu curso. Então, eu fico muito feliz e é o que me move, viu? De fato, é o que me move. Ah, o Felipe quer saber. Ah, desculpa, Felipe, a sua pergunta ficou para trás. Sobre preço, isso é uma outra aula sobre gestão, tá bom? Mas eu vou te adiantar aqui um pouco. É super importante você saber precificar e você saber passar os valores, os preços para o paciente. E isso tudo começa com a mudança da sua mentalidade, do seu mindset. A maioria dos médicos não sabe precificar, se sente constrangido para fazer isso e não consegue nem passar o preço para o paciente. Se o médico já tem essa dificuldade, imagina a secretária, porque a secretária ela é um reflexo do médico. Se o médico não tem essa segurança, ela muito menos. Então você precisa ter essa segurança e treinar a sua secretária para fazer isso. Aqui na minha clínica, eu passo os valores das cirurgias maiores, tratamentos maiores, né? De cirurgia plástica, por exemplo. Já as cirurgias dermatológicas, os tratamentos estéticos, quem faz isso é a minha secretária, né? E ela é muito bem treinada para fazer isso. Isso é uma outra aula até, tá? Então você pode definir se a sua secretária vai fazer isso ou você. Mas se quem for fazer tem que estar muito bem treinado e muito seguro, muito segura do que está fazendo. Porque se a pessoa não fizer de forma correta, não é o paciente não fecha o tratamento, entendeu? Então é super importante isso, tá? Deixa eu ver aqui. Obrigado, gente, só elogios, obrigado, tá? Juliana, acabou de chegar, Juliana que é de Mogi, ABC. Não tem problema, Ju, depois você vê essa aula, porque ela vai ser editada e depois ela volta, tá bem? Gente, então muito obrigado. Olha, quase uma hora de live, só para falar de biópsia de couro cabeludo. Queria agradecer a companhia de vocês. Quero que vocês me mandem directs de assuntos de live. Toda quinta-feira, às 19 horas, a gente vai estar aqui junto, tá bom? Gente, muito obrigado, tá? Contem comigo sempre. Faz uma live depois explicando como passar preço. Vamos falar. Isso é sobre gestão, tá? O meu curso, tanto o hands-on presencial quanto online, aborda muito essa questão da gestão de secretárias, de precificação, de faturamento, porque nada disso a gente aprende na faculdade e nem na residência. E isso é super importante para que a gente tenha qualidade de vida. Não é isso? Então tá, gente, muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.